Olá, eu sou Rômulo Contijo e esse é o Mask TV, o podcast que você quer ver comemorando um ano de aniversário. Estou muito feliz, muito grato por você estar acompanhando nesse um ano. Pessoas incríveis, trajetórias incríveis, histórias maravilhosas foram contadas aqui. E agora eu estou comemorando, trazendo alguns convidados que eu amo de paixão e esse não é diferente. Realmente eu tenho um amor grande por ele, porque a gente se acompanha há muitos anos, já trabalhamos juntos. Hoje, comigo aqui, Anderson Caus. Ele é gerente de HSE da Syngenta, mas ele é um especialista, um líder incrível, um gestor incrível. Ele vai contar tudo isso aqui pra gente nessa comemoração. Você tem lá no canal do Rômulo Contijo no YouTube todos os nossos episódios e você pode dar um like, se inscrever no canal e tocar aquele sininho que é super importante para o nosso podcast. Seja bem-vindo ao Mask TV. Anderson Caus, não preciso nem falar a minha emoção, minha vontade de falar muito, muito obrigado. Faz um ano que eu quero trazer você, mas você está acompanhando o meu resultado com esse trabalho, você faz parte disso. Muito obrigado por ter vindo. A honra é toda minha. Felicidade de estar aqui com você. Depois de tanto tempo falamos desse encontro, né? E é um prazer participar aqui do aniversário de um ano do Mask TV. Sem dúvida o primeiro de muitos, né? Deus abençoe. Obrigado pelo convite. Obrigado mesmo. Você chegou bem? Muito bem, muito bem. Estou sabendo que você está se preparando para viajar, depois a gente conta isso aqui. É o seguinte, hoje em aniversário nós vamos falar um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória, da sua vida. A gente sempre, o meu objetivo com o Mask TV, você sabe, é inspirar outras pessoas a poderem, através das suas histórias, falar, poxa vida, isso acontece comigo, olha como ele conseguiu encontrar uma solução para as questões da vida dele e eu quero me inspirar nele. Então, compartilhar bons exemplos. Bons exemplos. Nós estamos num mundo tão cheio de coisas nocivas, eu quero um podcast positivo para as pessoas aprenderem. Maravilha. Conte comigo. Eu pergunto sempre para todo mundo, né? Já é uma característica, não sei se isso virou um bordão, quando que você chegou na Terra e por que você chegou na Terra. Eu gosto de trabalhar isso. A Leila Navarro acabou de sair daqui e depois eu te conto a resposta que ela deu. Mas quando você chegou na Terra e por que você chegou, se você já sabe isso? Bom, eu acho que essa é uma descoberta que a gente faz dia a dia e talvez nós nunca terminemos de fazê-la, né? Eu cheguei aqui no dia 15 de outubro de 1988, um libriano, e eu acho que o nosso propósito de vida, a gente está sempre descobrindo ele. Uma coisa que eu tenho certeza é que o meu propósito de vida é levar algo de positivo, de bom e um exemplo que possa mudar a vida das pessoas de um modo positivo, sabe? Tanto na minha casa, eu aprendi a ser assim, eu aprendi que a gente é responsável não só não pelo mal que a gente faz, mas pelo bem que a gente deixa de fazer. E tem tanta gente precisando da nossa ajuda, sabe? Então, seja no trabalho, seja no âmbito pessoal, seja na vida como um todo, com os nossos amigos, eu acho que eu busco sempre levar algo positivo, deixar as pessoas melhores do que como eu as encontrei. Então, esse, para mim, é o meu objetivo de vida. Que bom, né? Que a gente possa, aos poucos da vida, ir encontrando um caminho. Sim. E quando você disse, Einstein já disse, o mundo é um lugar perigoso. Não por aquelas pessoas que fazem o mal, mas por aquelas que deixam o mal acontecer. Exato. Os bons que não fazem nada. Poderia, né? Nós podemos fazer muitas coisas boas para todo mundo e eu acho que esse é um caminho que você encontrou. Eu não falei do seu currículo porque é graduação, é pós-graduação, engenharia de segurança do trabalho, saúde, meio ambiente, você é um especialista. Todo mundo sabe aqui, depois chega no LinkedIn. Hoje em dia a gente nem precisa, né? Porque dá um Google, tá tudo lá. Mas eu sei que você tem toda a tua capacitação, todas as suas habilidades e competências estão muito claras. Você é um especialista em segurança, saúde e meio ambiente, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Na infância, é uma questão que, como você falou, que chegou em 88 e tal, mas você queria trabalhar nessa área, assim, essa área fazia parte da sua vida na infância ou você tinha outros objetivos? Rômulo, eu fui criado com o pé no chão, sabe? Brincando na rua, descalço. Quando eu penso na minha infância e vendo hoje o que eu faço como profissão, eu vejo que estava muito ligado, eu só não tinha descoberto ali, mas eu sempre fui muito ligado à natureza, aos animais, enfim. Quando eu me descobri querendo fazer engenharia ambiental,
de certa forma, aquilo tinha uma ligação com a minha infância, com a minha vida como um todo. Eu adoro o campo, adoro roça. Meus pais moram hoje no interior. Então, estar hoje trabalhando, talvez hoje nem tanto com sustentabilidade e meio ambiente, mas a minha formação é engenharia ambiental. E com segurança do trabalho, que está diretamente ligado ao cuidado com as pessoas, para mim faz todo sentido. E eu acho que eu estava construindo desde a minha infância o papel que eu tenho hoje na vida das pessoas, não só dos colaboradores da empresa, mas também de todas que eu passei ao longo da minha trajetória. Eu, quando criança, queria ser artista, sempre quis, né? Era devorado pelas novelas, né? Dentro do meu universo lá, pobre que a gente vivia, mas a televisão era o único caminho, ainda a televisão não era nossa, era a televisão do vizinho. Mas como sonho, era isso que você queria fazer? Ou tinha um sonho, eu quero ser médico, eu quero ser advogado? Tinha um sonho na cabeça do Anderson quando menino? Rômulo, eu acho que eu tinha tantos sonhos, eram muitos. Só que eu acho que a gente precisa falar que eu vim de uma família muito simples, sabe? Meus pais não tinham nem o primário completo. Então, eu fui descobrir que existia uma faculdade para fazer, porque na minha cabeça, como eu fui criado, a gente terminava o terceiro ano do ensino médio, que na minha época ainda era terceiro ano do ensino médio, e a gente arrumava um emprego. Para mim, todo mundo a regra básica da vida era essa. Até que eu terminei o terceiro ano, encontrei um emprego, fui embalar a compra no supermercado, e ali eu também fiz uma prova no Senai, que meu pai falou, meu filho, vai fazer um curso técnico, porque não vai faltar emprego para você, e depois você faz o que você quiser. E aí eu segui no conselho dele, prestei o concurso do Senai, passei em 2 cursos técnicos. Na ocasião ainda ganhei uma bolsa de estudo para os 2, tanto para mecânica, técnica em mecânica de manutenção industrial e técnica em eletrotécnica. Decidi fazer mecânica. E foi no curso técnico de mecânica que eu descobri que existia um mundo de oportunidades pela frente, de graduação, de cursos superiores, porque até então eu não tinha eu não sabia nem que existia, para ser muito sincero, sabe? Para mim, a gente terminava o ensino médio e arrumava um emprego, que é como eu aprendi, como meu pai sempre me mostrou. E por nem meu pai nem minha mãe ter curso superior, foi assim que eu aprendi. E a vida foi me mostrando que existiam outras oportunidades. E eu acho que o mais importante meu pai e minha mãe me deram. Foi lutar pelo aquilo que eu quero, pelo sonho, por querer melhorar de vida. E eu acho que eu sigo fazendo isso até hoje. É tão bom quando você diz que seus pais te inspiraram, né? Porque assim, Muito. não que eu não tenho ressentimentos da minha vida, né? Eu vim de uma família violenta, de um pai muito violento. Então eu saí de casa muito cedo, com 6 anos e meio, para trabalhar. E eu não tenho inspiração nenhuma. E quando a gente olha uma pessoa, né, que veio, lutando, que esses valores estavam presos ali, é muito importante. Eu fico feliz. E eu sei quem são seus pais e como eles são queridos e amados, né? Você sabe que ontem eu estava viajando, você sabe disso, e você, com essa especialidade em meio ambiente, eu enfrentei muitas queimadas no meio do trajeto. Sim. Nós estamos num mundo climático muito avassalador e difícil. Isso te preocupa? Rômulo, preocupa, acho que não só a mim, mas deveria preocupar a todos, sabe? Porque a gente está falando do futuro do planeta que a gente vive, né? A maioria das pessoas, né, uma grande parte das pessoas tem filhos, tem netos. O que a gente vai deixar para eles no amanhã, sabe? Então, ver queimadas, claro, tem todo um contexto por trás, na seca, né, a falta de chuvas, enfim. Mas muitas dessas queimadas de forma criminosa, né, de pessoas queimando talvez resíduo, lixo, ou fazendo uma queimada para abrir espaço para construir alguma coisa ou para desmatar. Então, é muito preocupante a falta de cuidado e a falta de preocupação que as pessoas, não todos, né, mas que as pessoas hoje em dia têm com o futuro do planeta. A gente precisa cuidar melhor dele. Hoje, eu sei que na Syngenta você está trabalhando e você está atuando em segurança, saúde, meio ambiente e tal, mas eu vejo que tem a questão da agricultura muito presente, né? E quanto ela pode ser impactada no trabalho dela com as queimadas. Você sabe que quando eu estava atravessando determinadas rodovias, nós tivemos que se parar e só em comboio que aconteceu, porque a fumaça era absurda. Sim. E aí depois você vê na televisão que teve um gesto criminoso, que teve uma questão. É difícil, né? É difícil, o planeta tá mostrando para nós o que o homem está fazendo por ele. E eu acho assim, Anderson, que as pessoas não estão aprendendo muito com isso. Rômulo, eu acho que a gente ainda vai aprender muito, sabe? E infelizmente a duras penas às vezes, sabe? A gente está vendo tanto desastre ambiental acontecendo, enchente onde não tinha enchente,
seca onde não tinha seca, frio onde não tinha frio. Será que a gente não bota a mão na consciência para entender que isso tudo é fruto das ações que nós tivemos ao longo dos anos, sabe? E não falo talvez nem só do Brasil, porque a nossa matriz, nós somos um dos países com a matriz mais limpa do planeta. Mas quando a gente pensa em grandes nações que colocam o desenvolvimento, né, o dinheiro à frente de qualquer coisa, isso sim é preocupante. Enquanto acho que não houver uma união dos países, das nações, e pensar um pouquinho no futuro do planeta, porque todos nós vivemos nele. Ninguém tem aqui plano B para sair ou para a Lua ou para Marte, pelo menos ainda a gente não tem. Mas eu acho que a gente vai precisar se unir e isso vai acontecer depois de muito, infelizmente, sofrimento. E eu acho que o nosso objetivo é exatamente esse. Mesmo que algumas pessoas que estão ali assistindo achem que isso é um mimimi, né, porque é uma palavra que as pessoas usam habitualmente, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Todos os convidados que vêm aqui justamente para trazer uma representatividade, algo que possa mostrar que nós temos que fazer algo. Se não faz hoje, vai ter que fazer. Então, eu acho que todos os profissionais estão lutando para que a gente possa mudar esse mundo. Eu falo muito aqui da equidade dentro do mundo da empresa, da diversidade, da igualdade de gênero. Hoje, você, como gestor e como líder, você consegue trazer esses temas para dentro do seu trabalho também? Você verdadeiramente fala de equidade, diversidade? Eu sei que a Syngenta é uma empresa muito especial nisso, tem vários programas relacionados a isso, mas você, como líder, como você lida com isso? Romulo, é fundamental nós incluirmos todos, sabe? Porque por mais que a gente tenha incentivos, né, para todo tipo de pessoas, mulheres, né, pessoas LGBTQIA+, pessoas pretas, ainda é muito pouco. A gente precisa fazer muito mais, sabe? Eu acho que eu tenho consciência dos privilégios que eu tive ao longo da vida. Apesar de vir de uma família simples, eu sou branco, né? Eu não tenho a preocupação de entrar no mercado, por exemplo, e alguém vir atrás de mim e me revistar. Então, é muito pouco ainda do que a gente faz. A gente precisa incentivar. Eu, como líder de pessoas, eu busco montar uma equipe cada vez mais diversa, trazer pessoas diferentes de mim, pessoas que pensem diferente de mim, porque eu acho que é na diversidade que a gente encontra a maturidade de um time, sabe? Então, eu tento colocar isso no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha equipe, mas eu acho que a gente tem um caminho muito longo ainda para percorrer, para que a gente diga realmente que a gente vive num ambiente de trabalho equitativo, né, igualitário, onde todas as pessoas têm a mesma oportunidade. Você sabe quando você fala que a maturidade de um líder está na diversidade, na forma como ele lida com a diversidade? É a pura verdade. Sim. Quanto mais você sabe lidar com uma equipe diversa, melhor líder você é. Exato. Né? E claro que a empresa se beneficia disso, porque a diversidade é algo que contribui para o sucesso do negócio. Mas não é uma tarefa fácil, viu? Eu vejo muitos líderes despreparados para receber um trans, para lidar com uma pessoa deficiente, com uma determinada deficiência. Eu vejo que como ele tem a pressão, claro, para o resultado, por mais que a empresa prepare ele para receber o diverso, às vezes eu acho que o foco ainda está muito no resultado, não importa como. Poxa, mas será que se ele prestar atenção naquele colaborador que está chegando com aquela diversidade, com aquele conhecimento novo, será que ele não atinge os objetivos? Sim. Rômulo, um erro muito grande que as companhias cometem hoje, os líderes cometem hoje, é tratar todas as pessoas de forma igual. Nós lutamos por igualdade, mas talvez seja melhor a gente dizer que a gente luta por equidade. Por quê? Nem todo mundo precisa da mesma coisa. Se você tratar todos iguais, aquele, por exemplo, que veio de uma faculdade ou não teve uma base muito sólida, ele vai precisar de muito mais atenção do líder do que aquela pessoa que fez uma universidade super renomada, uma universidade, às vezes, particular. Enfim, então acho que o cuidado com os colaboradores, com as pessoas da nossa equipe, tem que ser equitativo e não igualitário. A gente precisa tratar as pessoas, dar às pessoas aquilo que elas realmente precisam. Eu acho que o sucesso da equipe, hoje em dia a gente vê muito nas pesquisas, as pessoas não deixam a empresa porque a empresa é ruim ou porque a empresa paga pouco, elas deixam por causa do líder. Se o líder não for um líder inspirador, um líder que bota a mão na massa junto, sabe, para o resultado acontecer, as pessoas vão embora. Então, se a gente olha para a equipe da gente e sabe, poxa, esse aqui precisa de X, esse aqui precisa de Y, esse aqui quase não precisa de nada, ele vai ajudar ainda a cuidar dos outros. Eu acho que a gente consegue criar um ambiente muito melhor de trabalho.
Outra coisa que você respondeu muito bem é sobre a diferença da equidade e da igualdade. Exato. Equidade é você atender às necessidades do outro, né? Sim. E não só compará-lo. Então, assim, foi muito legal você abordar isso, porque a gente vê realmente um erro de colocação, né? Sim. O que que aquela pessoa precisa? Não, ela tem tudo, mas então ela pode ser muito útil com tudo que ela tem para aquele que não tem. E então eu acho que o líder tem que ter essa percepção, né, de entender essas coisas. A gente vê, assim, espaços... Quando você fala que é branco, claro, eu acho que quando a gente fala da empatia, fica difícil você, como branco, homem branco, se colocar num lugar de preto. Como Sim. é possível, né? Você nunca vai realmente passar por um olhar de preconceito. Não. Eu acho que a gente pode tentar ser empático, posso tentar imaginar o que passa, né, com alguém, com uma pessoa preta, mas eu nunca vou saber a dor que aquela pessoa tem. Eu posso imaginar, porque só ela sabe, né, o que acontece de fato no mercado de trabalho, para entrar numa faculdade, pelas oportunidades que a vida apresenta para cada um. Então, assim, eu posso tentar me colocar no lugar, mas eu jamais vou saber a dor. Eu sei que você viaja bastante, que você é pós-graduado, que você está sempre se aprimorando. Como que você faz para se reciclar, para poder ser alguém moderno, alguém que está antenado com tudo que acontece hoje, né? Bom, eu acho que uma história importante de contar é como eu comecei a viajar. Você sabe, eu conheço e falo com muita felicidade, assim, porque eu gosto de viajar, sabe? Eu conheço hoje 34 países. E eu comecei, na minha família ninguém tinha viajado para fora do país e quiçá para outro estado, porque meu pai é de Minas, minha mãe é do Espírito Santo, é bom dizer que eu sou capixaba. Moro em São Paulo hoje há 7 anos, mas eu comecei a viajar sozinho, por um acidente, inclusive, quando eu estava na faculdade. Os 5 anos de graduação que eu fiz de engenharia ambiental foi trabalhando. Então, eu trabalhava de 6 da manhã até 5 da tarde, saía, ia para a faculdade direto e depois ia para casa. Então, era uma rotina muito exaustiva. E naquele trabalho, eu aproveitava... As minhas primeiras férias, eu falei, eu preciso me motivar de alguma forma. Eu quero aproveitar isso para descansar, para, né, relaxar um pouco a cabeça, a minha mente. E eu falei, eu vou para a Argentina. E aí, na época, uma passagem bem baratinha, assim, que eu achei numa promoção. Um amigo ia junto. No final das contas, esse amigo desistiu de ir e eu fiquei com uma passagem aérea, sem nunca ter entrado no avião. Foi a minha primeira viagem de avião. E aí eu falei, não vou cancelar essa passagem porque eu vou pagar o dobro do valor. Eu vou assim mesmo. E fui sozinho para a Argentina. E aí começou. Isso foi em 2010. Foi uma viagem maravilhosa. Foi assim, de muito aprendizado. Mas ali eu acho que eu abri um pedacinho de mim, assim, que eu não conhecia e que eu me apaixonei. Eu acho que todo mundo que viaja sabe que é muito difícil deixar depois de viajar, porque é muito prazeroso. Então, todas as minhas férias, durante os 5 anos de graduação, eu fazia uma viagem. Foi primeiro para a Argentina, depois eu fui para a Europa no ano seguinte, depois eu fui para os Estados Unidos sozinho. E como eu trabalhava e estudava, pagava a minha faculdade, eu tinha esse mecanismo de incentivo, porque era muito difícil, né? Eu dormia, às vezes, 5 horas por noite. E, assim, o meu organismo precisa de 7 a 8 horas para ficar bem. Então, assim, minha mãe uma vez chegou para mim, estudando, numa semana de prova, e falou... Eu ouvi ela falar pro meu pai, na verdade. Falar assim, Nico, né? Meu pai chama Nicolau. Nico, esse menino não precisa fazer isso. Esse menino vai ter um treco daqui um pouco. Porque, assim, ele não dorme, ele estuda, ele vira à noite estudando, porque era uma semana inteira de provas na faculdade. E aí eu vi ela falando assim, vamos falar para ele sair do trabalho, a gente tenta fazer alguma coisa, tenta vender alguma coisa para ajudá-lo. Graças a Deus eu não saí do trabalho. Eu persisti, eu insisti naquilo, não foi fácil, foram 5 anos de muita batalha, de muito sofrimento, mas hoje eu agradeço por ter tido essa experiência de 5 anos de trabalho, ao mesmo tempo de 5 anos de faculdade, porque eu saí dali diferente talvez dos meus colegas que só estudavam, porque eu já tinha a prática. Eu acho que depois a gente vai falar sobre como eu comecei como estagiário na Chocolates Garoto, e nem foi na área de meio ambiente, foi como técnico de manutenção industrial. Eu era estagiário de mecânica. Então, ter feito esses 5 anos de trabalho na Chocolates Garoto naquela época e posteriormente na Nestlé, fizeram de mim, talvez, alguém que não tinha só o conhecimento teórico da faculdade, sim um conhecimento prático também. E aí a vida foi
acontecendo, trazendo as oportunidades, e eu tentei aproveitar da melhor forma. É verdade, a gente ouve muitos falarem da experiência empírica, né? Sim. Aquela vivência que você tem presente com tudo. E como você viaja, eu acho que as culturas e o enriquecimento que você tem, né, pelas culturas que você vai absorvendo nos países que você viaja, também vão contribuir para a sua gestão. Sem dúvida. É legal quando você fala que você viaja, porque hoje a gente entende que um profissional na sua categoria precisa ser bilíngue, precisa ter inglês, espanhol, e às vezes muita gente não se preocupa com isso. E olha quanto é importante você poder estudar outra língua para você não só se comunicar lá fora, mas poder ter oportunidades aqui dentro no mercado de trabalho. Sem dúvida. Rômulo, eu acho que é importante a gente dizer que hoje em dia você ter um espanhol ou ter um inglês não é mais o diferencial. Hoje, para você entrar numa multinacional ou numa empresa grande, isso é quase um ponto fixo ali do currículo. Necessário. Você precisa ter, necessário, exato. Eu nunca tive a oportunidade, quando adolescente, de ir para fora, fazer um intercâmbio. Eu fiz isso já trabalhando na Nestlé. Consegui lá uma licença de 3 meses e fui para fora fazer o intercâmbio, já tinha uns 20 e tantos anos, para tentar dar uma desenvolvida no inglês, que eu comecei a fazer tardiamente também. Hoje, se você quiser um conselho, coloque seus filhos para fazer inglês, espanhol, porque vai fazer falta no futuro. Não que quem não começou a aprender até agora não tenha mais oportunidade, sempre é hora de começar, mas eu acho que quanto mais cedo a gente começa, mais cedo a gente ganha fluência, a gente ganha experiência com aquilo. Então, eu acho que é muito importante desenvolver essas habilidades, não só a habilidade técnica, que a gente aprende às vezes na faculdade, uma teoria, mas habilidades, como você falou no início, dos soft skills, né, de tratar com as pessoas. Eu acho que eu via muito essa dificuldade nas pessoas. As pessoas não sabiam trabalhar em grupo. Eu via mesmo na turma da faculdade que às vezes as pessoas montavam grupinhos de estudo e elas não pensavam em talvez ajudar aquele que estava com dificuldade. Elas pensavam em reunir os melhores da turma para estudarem juntos, porque os outros iam atrapalhar aqueles melhores. Eu já pensava diferente. Eu me juntava com aquelas pessoas que eu sabia, primeiro, que eu podia contar, segundo, que a gente podia aprender juntos. Então, eu acho que as pessoas precisam aprender mais do que aquilo que é ensinado na faculdade. Primeiro, aprender a lidar com as pessoas, relações interpessoais, desenvolver os soft skills, línguas e outras habilidades mais. Eu vou pegar um gancho do que você está dizendo por causa da inteligência geracional, né? Porque o que acontece? Você é de uma geração millennials, né? Então, uma geração que realmente tem um potencial incrível entre a geração X, entre a geração Z, você está nesse meio. E a gente fala muito do encontro de gerações. Você hoje se comunica, circula muito bem entre toda essa inteligência geracional? Sabe que uma vez, tem um amigo meu palestrante e ele falou uma coisa que eu gosto muito. Ele disse que hoje as pessoas mais jovens, elas já falam fluentemente a língua da tecnologia. Nós falamos com sotaque, porque eu sou de 88, não sei o seu ano, mas eu fui fazer... Revelo. Não revela, né? Não. Tá certo. Melhor. Eu fiz o meu primeiro e-mail quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, na biblioteca da escola, porque eu também não tinha computador. Eu nem lembro que ano era isso. Eu uso até hoje o meu primeiro e-mail. Então, a gente teve que aprender a usar a tecnologia. Nós começamos como uma língua, tardiamente, a tentar nos adaptar àquilo. Então, a gente fala com sotaque. Os jovens de hoje em dia já nascem passando, as crianças pegam um tablet na mão e já está passando o dedinho para cima, para passar o próximo vídeo. É muito preocupante, óbvio, porque isso traz, né, diversas outras dificuldades ao longo da vida, mas, sem dúvida nenhuma, estar inserido nesse meio nos faz lidar com todo tipo de geração, seja mais antiga, seja essa geração nova. E eu, como líder, né, de uma empresa, de uma multinacional, já estive em outras, mas saber lidar com todas essas gerações é fundamental, porque a gente vai ter um estagiário entrando, um trainee entrando. Eu fui trainee da Nestlé, eu sei o quanto era importante lidar com outros líderes sêniores da companhia e tentar absorver um pouco daquele conhecimento. Então, saber lidar com todo mundo é fundamental no trabalho. E na vida, né, como um todo. Claro, eu estava numa palestra outro dia e eu falando dessa questão da geração, eu falei, olha, vamos verificar aqui quais são as gerações que estão na plateia. Aí perguntei qual era a geração Z, de 18 a 27 anos, tinha a maioria.
Perguntei quem estava de 28 a 40 na geração, depois fui para X. E quando chegou numa outra geração, na Boomer, só tinha 2 pessoas. Aí eu perguntei se eles conseguiam se comunicar, porque é aquilo que você falou. O cara da geração Z, ele realmente já está com a tecnologia muito próxima dele nos hábitos, no DNA. Mas o cara da geração Boomer, né, que nasceu nos anos 60, ele realmente tem dificuldades, mas ele tem uma experiência para trocar com aquela geração. Então, se as pessoas respeitam isso, né? Mas eu acho que o papel do gestor é fazer com que isso aconteça dentro de uma equipe. Sem dúvida. Eu acho que quando a gente precisa, inclusive, deixar de lado a arrogância. Porque às vezes a gente acha que sabe mais do que o outro, seja porque a minha geração é um pouco mais antiga, então tenho mais conhecimento que esse. Mas tanto esse mais antigo tem a ensinar, mas tem a aprender também. Porque se ele já aprendeu tudo, desculpa, pode pegar a malinha e ir embora, porque não tem mais nada para fazer aqui na Terra, sabe? Então, eu acho que a gente precisa saber que temos muito a ensinar. Obviamente, eu tenho, você tem, mas a gente tem muito a aprender ainda. E ninguém vai ter o suficiente que não tenha um pouquinho assim para aprender e a desenvolver. Eu outro dia vi um profissional dizendo que o nosso problema é mentalidade. Né, nós somos presos a crenças muito limitantes e algumas mentalidades, e existem algumas conspirações tão insanas e tão evidentes de que não são verdade e que as pessoas ainda acreditam. Então nós temos um problema de mentalidade que, quando a gente mexer nisso, e é o famoso mindset, a gente talvez acesse alguma coisa, mas ainda a gente tem. Mas outro ponto que você diz é a compaixão e a humildade. E eu acho que, para você compreender uma geração, você tem que ter essas virtudes, esses valores. Ter compaixão do outro e ter humildade para aceitar o outro como ele é. É fundamental. Eu acho que, quando você fala de humildade, talvez eu acho que a lição mais importante que um líder pode passar para a sua equipe é compartilhar o conhecimento que ele tem. Porque quem compartilha, multiplica. Quem acha que vai compartilhar e vai sair um pouquinho dele, está perdendo a oportunidade de compartilhar, primeiro, a informação, de receber feedback, de receber uma retroalimentação importante daquela pessoa que ela está trabalhando. E ela não vai saber menos, saber mais. Pelo contrário, quem ensina, aprende 2 vezes. Então, eu acho que compartilhar aquilo que a gente sabe é fundamental para continuar crescendo. E eu também acho assim, às vezes eu olho um discurso, né? A gente brinca, agora você vai, do greenwashing, né? Que é no meio da sustentabilidade, empresas ou pessoas que falam que fazem, mas não fazem. E a gente fala também do die-washing, que empresas que falam que fazem diversidade, mas também não fazem. Então, assim, tem um discurso, às vezes, que se fala muito, mas se faz pouco, né? Rômulo, acho que a sociedade é assim, sabe? É muito discurso, é muita... Você olha assim e fala, nossa, que coisa bacana, né? Mas quando você vai ver na realidade, não é aquilo. Eu acho que as pessoas precisam mais de prática do que de discurso, sabe? É realmente fazer, botar a mão na massa, do que simplesmente... Por exemplo, acho que não sei se eu não devia falar isso, mas existe um selo escrito Great Place to Work, ou seja, grandes lugares para se trabalhar. Sim. E a gente vê alguns depoimentos de empresas que têm esse selo, onde as pessoas estão doentes, onde as pessoas estão com depressão, com transtornos mentais, onde o clima de trabalho tem muita dificuldade. Então, eu acho que mais do que ter um selo de um lugar saudável para se trabalhar, um lugar feliz para se trabalhar, e mais do que um discurso bonito, é a prática. Poxa, o que nós, como empresa, estamos fazendo aqui para a saúde mental dos colaboradores? O que a gente está fazendo aqui para a sustentabilidade do planeta? Será que é só para ganhar um crédito de carbono e mostrar que a gente é uma empresa que neutraliza suas emissões? Não. O que a gente de fato faz para criar um planeta melhor? Acho que esse é o ponto. Não, e depois um projeto como o GPTW, ele é muito legal para a empresa. Sim, sem dúvida. É muito positivo, mas é muito, sabe, chega o selo e todo mundo defende muito, e a gente vê empresas que realmente nem seguem o que o próprio projeto, né? As próprias diretrizes. Exato. Na hora de conquistar o selo, fizeram de tudo, mas depois não seguem, e aí até a própria instituição deve ir lá atrás e falar, olha... Exato.
eu estou vendo que há um problema, né? Como que será que mantém, né, esse selo lá onde eles defendem muito? Exato. É uma manutenção, né? Não adianta você só obter aquela certificação e depois não fazer nada para que aquilo seja sustentável. Né? Mas eu também vejo líderes dizendo que eles estão... Porque assim, o ego, a vaidade, ela faz parte da questão da liderança, né, dentro do mundo corporativo, né? Há uma competição muito grande, todo mundo sabe desse mundo, desse universo corporativo de egoísmo, de vaidade. Agora, tem muitos que se apegam ao resultado, dizendo: eu não consigo fazer isso porque eu sou pressionado a entregar resultado. Você acha que é possível a gente conseguir depois, aos poucos, ir equilibrando de você ser um homem de resultado, mas ao mesmo tempo valorizando o time que fez você chegar lá? Sem dúvida é possível. Muitas pessoas se perdem nesse processo. Mas eu acho que quando você coloca os seus valores acima de qualquer coisa, por exemplo, eu sou um profissional, mas eu tenho meus valores como pessoa, como ser humano. E eu tenho muito orgulho de dizer que um dos meus limites para crescer, para ser promovido, se eu preciso passar por cima de alguém, esse lugar não é meu, esse lugar é do outro. Então, eu tenho muita, muita alegria de dizer que eu cheguei até aqui, compartilhando aquilo que eu sei, cuidando das pessoas que estão trabalhando comigo, mas sem passar por ninguém, sem passar por cima de ninguém, sem fazer dos outros uma escada, sabe? E pode você falar assim, poxa, mas isso é um discurso muito bonito, mas para mim é um valor, isso para mim é fundamental. Mas você não deixa de entregar aquilo que você tem de compromisso. Jamais. Até porque eu gosto muito de falar que a empresa, ela tem CNPJ, ela não tem coração. Então, assim, nós estamos numa empresa não fazendo um trabalho voluntário e nem um trabalho, como fala... de caridade. Assistencialista. A empresa quer resultado. Nós precisamos vender, nós precisamos do lucro, precisamos manter aquela engrenagem funcionando, porque milhares de pessoas trabalham e tiram, né, o seu sustento daquele trabalho. Então, o resultado é fundamental. Sem resultado, ninguém se mantém onde está. E isso desde o menor até o maior. Você pode ser um CEO de uma empresa. Se aquela empresa não estiver performando e você não estiver entregando resultado, você não vai se manter ali por muito tempo, sabe? Então, o resultado é fundamental e sim, há como entregar resultado sem abrir mão dos seus valores. Isso, para mim, é o segredo do sucesso. E a gente tem uma situação também que existe tanto preconceito, né, dentro do universo, né, da sociedade, não só da sociedade do mundo do negócio corporativo, mas tanto preconceito, né, contra um, contra o outro. É difícil você conseguir costurar todos os desejos de todo mundo, fazer com que todo mundo se ame, se adore. E acho que não é isso. Acho que não é muito mais respeito do que... né, eu acho que você, em vez de amar uma pessoa, você tem que admirá-la. Sim. Rômulo, eu acho que você talvez não precisa nem admirá-la. Se você respeitá-la na sua individualidade como ser humano, já é o suficiente, sabe? Porque eu penso no preconceito, nas pessoas que têm preconceito, seja de qualquer natureza, são pessoas tão limitadas, sabe? São pessoas que não têm a capacidade de entender que o outro, independente da característica que ele tenha, seja de identidade de gênero, seja de cor, de pele... aquela pessoa é igual a mim, não tem diferença alguma. E alguém que ainda acha que é superior porque tem uma característica X ou Y em detrimento de outra, desculpa, essa pessoa ela é muito limitada ainda. Ela precisa abrir a mente, ela precisa entender que o outro é igual, não tem a mínima diferença. Então, sem dúvida nenhuma, há muito preconceito. As pessoas ainda precisam aprender a respeitar os outros como eles são, e não como você gostaria que o outro fosse. E eu acho que é uma responsabilidade do líder e do gerente, do diretor, do CEO, não importa, fazer com que as pessoas entendam e aprendam isso. Sem dúvida. Né? Porque você como... agora mesmo com ela falando aqui sobre quando ela faz a palestra, ela falou, eu faço a palestra, mas eu quero conversar com os líderes. O líder ainda é a pessoa mais importante para fazer com que a transformação aconteça. Sem dúvida. Se esse líder não tem capacidade para transformar uma equipe, isso esquece. Então, assim, a gente vê muito isso, o líder não tendo a capacidade de movimentar, de transformar aquela equipe para um conhecimento, para uma qualidade intelectual e cognitiva e que seja positiva, né? Com afirmações positivas, com um olhar, né? Porque ele pode ter uma crença e uma cultura que ele trouxe de casa, sim, mas a empresa é uma escola. Sem dúvida. Eu acho que um líder que permite que práticas preconceituosas sejam
sejam aplicadas dentro de uma Participam empresa, de um disso time, também, né? e são coniventes com esse comportamento, desculpa, mas ele já perdeu a mão ali do time, sabe? Porque assim, tudo bem que cada um tem uma criação diferente, a gente traz da infância, da vida da gente, da família da gente, muitos ensinamentos que a vida em algum momento vai ensinar pra gente que aquilo é certo ou é errado. Se você está numa empresa, se você está numa equipe, que você humilha o seu colega, que você trata as pessoas com desrespeito e o seu líder vê isso acontecendo e não faz nada, é aquilo que eu falei no início. A gente é responsável não só pelo mal que a gente faz, mas pelo bem que a gente deixa de fazer. Não exortar essas pessoas, não educá-las de certa forma, porque para mim uma pessoa que traz preconceitos enraizados é alguém que não teve educação. Ou substituí-las, né? Ou substituí-las, exato. E entender que a gente vai se modificar o tempo inteiro, a gente tem para aprender o tempo inteiro. Então, se eu cheguei em um lugar e vi que o meu comportamento não é de acordo com o aceitável, o esperado, desculpa, ou eu tenho que ser humilde o suficiente para dizer, poxa, eu tô errado, daqui para frente eu vou ser diferente. Ou, desculpa, não vai ter lugar para mim ali por muito tempo. É tão bom, né? Olha, você vê, a gente conversamos ali desde o começo. Nem sei quanto tempo passou, Mas né? foram tão, assim, se você perceber, nós falamos muito do papel do líder. Sim. E é tão bom, porque todo mundo que assiste, a gente quer levar orientações e conhecimento para que esse líder possa se desenvolver melhor. Nós não estamos culpando ele, nós estamos só dizendo que ele pode ser melhor do que ele é. Exato. Né? Eu acho essa coisa soft skills é uma moda, é uma tendência, não importa. Eu acho que ele tem que reunir boas habilidades de comunicação, de empatia, qualidades na curiosidade dele, no caráter dele, para que ele possa, de repente, ser um exemplo. Isso não muda. O líder tem que ser um exemplo. Você concorda? Concordo plenamente, Rômulo. E você falou de autodesenvolvimento, né? De melhorar-se o tempo inteiro. Tem uma escultura de uma escultora americana que eu gosto muito, chamada Bob Carlyle, que se chama Self-Made Man. Não sei se você já viu, mas é um homem com um cinzel na mão. A metade de cima ele está pronto, já está esculpido, e a metade de baixo é uma pedra bruta. E ele está assim, se moldando, se modificando, né? Se transformando. E para mim essa é a metáfora mais aplicável para pensarmos em nós como seres humanos. Tá? Ninguém está pronto. A gente está o tempo inteiro se modificando, se transformando, e o cisel e o martelo estão nas nossas próprias mãos, sabe? Sou eu que vou dizer a forma que eu vou tomar amanhã. Então, eu gosto muito dessa escultura, inclusive, às vezes eu mando para alguns amigos para falar que nós somos seres em completa evolução, completa transformação. Construção, né? E construção, exato. Eu também acho que esse exemplo, eu já vi essa imagem, ele está o tempo todo se construindo, né? Exato. Agora, eu acredito que a gente tem que ser um ponto de representatividade, porque a pandemia, ela realmente adoeceu o planeta, adoeceu as pessoas, né? As grandes síndromes que estão aí batendo a porta de todo mundo, milhões de problemas ligados à saúde mental, isso está muito claro, né? Não tem mais como fugir disso, ou você encontra gestores que têm essa capacidade empática de transformar o time, de evoluir e de ser um professor, um educador desse time, ou não tem mais solução. Sim. Acho que a pandemia deu luz a muitos problemas que a gente não tinha ideia de que existiam. Não foi a primeira pandemia que existiu no mundo, tivemos outras, mas eu acho que cada momento de trauma que a humanidade passa, é claro, a gente lamenta muito as perdas que tivemos. Acho que cada um de nós conhece alguém que perdeu a vida na pandemia de Covid, mas sem dúvida nenhuma todos nós saímos diferentes daquela pandemia, sabe? As empresas, eu acho que tomaram conhecimento de novas oportunidades para trabalhar após a pandemia. Seja pelo trabalho híbrido que surgiu e agora é um desafio cuidar disso tudo, né? É um benefício que eu acho que faz as pessoas talvez terem mais rendimento no trabalho, mas você também tem que conduzir aquilo da melhor forma possível. Então, assim, são vários aprendizados que eu acho que a gente ainda vai aprender bastante depois desse processo. E depois, assim, eu particularmente acho que, sim, houve uma transformação gritante, mas acho que houve assim, as pessoas
pioraram muito, eu acho ainda. Poucas melhoraram com isso. Então, assim, alguns mecanismos como o home office, o híbrido, chegaram. Mas eu ainda vejo que essa não socialização também está prejudicando demais as pessoas dentro das suas casas, sem poder se socializar, sem saber o que o outro está fazendo. Porque nós somos movidos pelos arquétipos, né? Sim. Por aquilo que o outro faz. Nós somos um padrão. Sim. Então, assim, há uma necessidade de você ver o que o outro está fazendo para também aprender com ele. Então, eu acho que é legal o híbrido, home office, mas você tem que sair dali, daquela casa. A interação é importante. E olhar, né, a interação e se movimentar. Sim. O Mask TV, como você sabe, fala desses aspectos ligados à saúde, à segurança do trabalho. E como você disse que hoje a segurança está muito forte em você, eu trabalho há muito tempo com segurança do trabalho e não é uma tarefa fácil. E eu ainda vejo líderes muito buscando o erro do colaborador e nem perguntando para ele por que ele fez aquilo. Você hoje é um gestor que moderniza a sua segurança do trabalho? Rômulo, sim. Eu acho que é importante dizer que talvez na nossa área de segurança do trabalho não seja nem talvez uma... A gente chama muito de trabalho, mas é mais do que um trabalho, é uma missão, porque ali a gente está protegendo a vida das pessoas que estão trabalhando na empresa que nós trabalhamos. Hoje eu trabalho menos com sustentabilidade, porque 90% da minha agenda é saúde e segurança no trabalho. E realmente a gente conserva ou faz com que as pessoas voltem para suas casas, para suas famílias no final do dia, né? Eu já precisei dar notícias difíceis para uma família e é a coisa mais difícil do mundo, você ligar para a esposa de alguém e falar, olha, o seu marido não vai voltar para casa hoje. Seu marido está internado no hospital. Então, o meu maior objetivo é não ter que dar essa notícia nunca para ninguém. É que todas as pessoas chegam no local de trabalho e saibam exatamente aquilo que precisam fazer. E eu acho que quando a gente tenta... Você falou de modernização da segurança do trabalho. O mais importante é convencer as pessoas que trabalham conosco de que o que elas estão fazendo é para o próprio bem delas. Quando você as convence com um exemplo, se possível pegar na mão e fazer junto, faça. Mas se você levar aquilo de uma forma a policiar o que a pessoa está fazendo, a punir... claro, existem medidas disciplinares necessárias também para a educação, mas uma gestão extremamente punitiva, onde você não busca dizer por que ele tem que fazer aquilo, e sim que ele deve fazer aquilo de qualquer jeito, você faz as pessoas esconderem o que está acontecendo de você. Você tem uma falsa sensação de segurança, e quando você percebe, é um momento muito tarde, porque já aconteceu um acidente grave, alguém está afastado do trabalho, alguém perdeu um membro no trabalho, né, um dedo, um braço, enfim. Então, eu acho que ser parceiro daquelas pessoas, sejam elas quem forem, seja num campo, né, hoje eu cuido muito de uma frota muito grande de pessoas que vendem os produtos, né, no Brasil inteiro. Tem as pessoas que estão nos sites, tem as pessoas que estão na estação de pesquisa. Então, mostrar para essas pessoas por que elas fazem aquilo que elas estão fazendo e que aquilo tem um benefício para elas. Cuidar da segurança das pessoas traz uma satisfação para mim como líder? Obviamente que sim, mas traz mais ainda para aquelas pessoas que não vão doar a saúde, a vida, o bem-estar delas em troca de algo que é passageiro, sabe? Então, eu acho que é isso. É uma missão e a gente precisa inovar sempre, sem dúvida, porque as pessoas não... Elas precisam estar do nosso lado. A gente precisa de uma parceria. E tem aquela história porque, assim, há uma tradição, né, de segurança desde 1977, 78, quando as NRs surgiram e tal, mas não é... Então, isso está preso, né? Então, o cara falar só de EPI, né? Eu falo da hierarquia de controle, né? Não é só o EPI, né? Você tem que evitar que aquilo aconteça, né? Você tem que eliminar o risco na fonte. Exato. E mais do que EPI, Rômulo, eu falo muito de comportamento. Né? Como que você modifica o comportamento? Você pode seguir toda a hierarquia de controle. Você pode ter medidas administrativas, você pode dar EPI, você pode fazer o treinamento, mas se você não convenceu aquele colaborador que ele tem que fazer aquilo para o bem dele, desculpa, ele não vai fazer. Ele vai colocar o capacete na hora que o técnico de segurança passa para fazer a vistoria, virou a esquina, ele vai tirar e vai fazer sem luva, sem capacete, enfim. E ele vai se acidentar, infelizmente. Então, é isso, é inspirar as pessoas. Fala assim, você faz isso porque a sua saúde tem que ser em primeiro lugar, diante de qualquer outra coisa, diante até do resultado. Porque sem segurança,
o resultado não vem. Então é muito fácil essa conta. A gente precisa ter a segurança em primeiro lugar, em detrimento de qualquer coisa e sem dúvida. Seguros, e isso a gente não fala muito, né, quando a gente fala de segurança, mas não ter acidentes, além do benefício maior de que ter a pessoa viva com saúde, o benefício financeiro para a companhia é muito grande, porque nós temos um índice de absenteísmo muito menor, nós temos um índice de afastamento muito menor, a empresa paga um FAP muito menor, porque o fator acidentário previdenciário da companhia vai ser muito mais baixo. Se reduz, né? Se reduz, então assim, a gente cuida da segurança, mas a empresa, obviamente, está olhando ali a questão financeira, a questão de rentabilidade do negócio. Eu fui numa empresa um tempo atrás e ela pegou o número do FAP, que não tinha conhecimento, porque estava no meio dos sistemas de financeiro. 7 milhões. Mas de onde surgiu isso? Do número de acidentes que nós temos. Exato. E do número de pessoas que foram ao INSS. Então, assim, nós podemos eliminar isso? Sim. É só aproveitar os nossos treinamentos, a nossa comunicação, Exato. os nossos treinamentos, a inspiração através do líder. Mas não é uma tarefa fácil, porque eu vejo ainda, é muito difícil você fazer o cara ter um comportamento seguro se ele não tem exemplos. Não é para andar falando ou teclando ao celular, mas tem um gestor fazendo isso. Então, assim, como que eu consigo... Eu chego para uma pessoa que a gente fala do cuidado ativo, né? Cuidar de si, cuidar do outro e deixar ser cuidado pelo outro. O cara vira para mim e fala assim, mas você está me dizendo isso? Mas eu acabei de ver você falando ao celular, andando. E quando você prega que não é para fazer isso. Eu acabei de ver você descendo uma escada falando no celular e com o notebook na mão. Então, assim, peraí. Que hora que você convence aquela pessoa que segurança é um valor? É impossível. Rômulo, sem exemplo não existe segurança, sabe? Se você tem um discurso na empresa de que a pessoa não pode, né, descer a escada sem utilizar o corrimão, caminhar sem falando ao telefone celular, dirigir utilizando o telefone celular, e aquele colaborador vê o líder fazendo totalmente o contrário, desculpa, mas ele vai fazer exatamente o que o líder está fazendo. Eu vi um vídeo há um tempo atrás de crianças olhando o que os adultos faziam e as crianças fazendo exatamente igual. Fumando, fazendo hábitos ruins. E nós somos assim na vida. Eu gosto desse que chama do poder da influência. Exato. Nós somos assim na vida. Se o nosso líder fala pra gente uma coisa, mas as ações e a realidade dele ele faz outra, a gente vai fazer igual. Entendeu? Não tem segurança sem exemplo. Isso é um valor e a segurança precisa ser um valor. Porque se for prioridade, as prioridades vão mudar o tempo inteiro. Precisa ser um valor. E valor é exemplo. Não tem jeito. Há muitos anos eu trabalho a cultura e o comportamento na segurança, mas eu também vejo que, às vezes, eu me esbarro numa dificuldade imensa. Né? Que legal essa palestra, foi maravilhoso, maravilhoso. Mas aí eu volto um tempo depois e é como se tudo o que aconteceu naquele dia foi efêmero, fugaz e pontual. Fazer segurança é igual tomar banho. Se você fica um dia sem tomar banho, cheira mal. Então, assim, é diário, é frequente. E na segurança não tem nada óbvio. Você falou hoje algo aqui assim, extremamente simples. Semana que vem você vai precisar repetir. Porque as pessoas são novas, as pessoas estão diante de outras situações no trabalho. Então é igual tomar banho. Você precisa tomar banho todo dia. Senão, cheira mal. Vai ter um acidente. E eu falo, às vezes eu entro em alguns fóruns de equipe lá na empresa e eu falo, pessoal, eu não vou falar nada diferente do que eu já falei para vocês, mas a gente precisa novamente bater nessa tecla. A gente precisa falar do mesmo assunto. Às vezes as perguntas vão ser diferentes, as interações vão ser diferentes e cada um recebe aquilo de um jeito. Às vezes você está bem num dia, às vezes do outro a sua cabeça vai estar lá na sua família e você não vai nem dar atenção àquilo que está acontecendo. Então é isso. Fazer segurança é igual a tomar banho. Precisa ser diário, precisa ser frequente. A gente não dá para parar um dia. Eu acho que é a parte mais difícil, porque realmente os fatores externos, né, não só os psicossociais, os fisiológicos e tudo mais que a gente sabe, interferem. Sim. Você não é a mesma pessoa. Você não entra numa empresa na segunda e entra a mesma na terça. Não. Né? É uma conta atrasada, é um problema de relacionamento, é um problema de saúde, e isso altera. Sim. Então, assim, se eu não falo todo dia, né, e às vezes eu ainda tenho que entrar em contato com aquele que nega, o negativista, né, que fala, de novo você vem falar de segurança, e ele é tão influente
que ele convence, nem presta atenção nisso porque eles vão falar a mesma coisa. Sim. E não é a mesma coisa, né? Não é. Eu acho, Rômulo, que as pessoas têm momentos de vida, sabe? Eu já tive situações no trabalho de pessoas extremamente exemplares no time e cometerem erros banais, sabe? Um erro que custou dias de trabalho daquela pessoa, dias de afastamento, porque ela se acidentou, e era uma pessoa exemplar. E aí conversando, né? Porque no processo de investigação de acidente é importante que a gente converse com a pessoa para entender o momento que ela estava, por que ela tomou aquela decisão, aquele comportamento inseguro, porque tinha EPI, tinha medida administrativa, tinha sinalização, então procedimentos, né? Exato. Então assim, o que levou a ele àquele comportamento? E aí investigando tudo isso, a gente descobre que a pessoa estava com a esposa com depressão em casa, a pessoa estava com o filho com problema na escola, às vezes um problema de drogas na escola do filho. Então, assim, a gente pensa que não, mas os fatores sociais, né, de vida daquele colaborador afetam o trabalho, porque ela não vai render a mesma coisa que ela rendia quando estava tudo certo. Se uma pessoa não dorme a quantidade de horas, não descansa, a quantidade de horas que ela necessita para o corpo dela se restabelecer, desculpa, no outro dia ela vai estar sonolenta, ela vai render menos e o líder tem que estar atento a esses sinais. Eu acredito que é olhar para a equipe e sentir. Você está bem? Você não está bem? Como que eu posso te ajudar? Né? Eu tenho muitos colaboradores que estão nas estradas do Brasil, né? Na MT-163 no Mato Grosso, em outras estradas perigosíssimas. Se eu tenho um colaborador ali com uma fadiga, está sonolento e às vezes saiu 6 horas da manhã e que precisa voltar no final do dia, se ele não tiver 100% presente na direção daquele veículo, que é um veículo grande, é uma S10, ele vai se acidentar. E acidente de trânsito é um acidente grave. Então, assim, eu preciso estar atento a esses sinais, sabe? Dizem que na cultura de segurança, a subjetividade humana é uma das nossas maiores complexidades. Sim. A motivação dele, o interesse dele, a história de vida dele, né? Sim. Tudo isso está dentro. E não é só os fatores externos. Existem os fatores internos, né? O líder tóxico, a equipe tóxica, a falta de orientação, a falta de conhecimento, a falta de exemplo. São tantas questões que impedem o cara de acreditar de que ele pode cuidar dele e do outro, que só realmente a gente trabalhando todos os dias com esse conhecimento para fazer com que uma pessoa mude. E eu acho, não sei se você concorda, eu acho que a grande solução está aqui, na mentalidade. Concordo. Mudar a mentalidade da pessoa, que é o mais difícil de todos. Concordo. E só muda através de treinamentos, campanhas, desenvolvimento. Não é, eu sei que o exemplo é importante, mas eu preciso alimentar aquela mente, porque eu acho que o cérebro, a gente fala, né, na neurociência, ele consegue mandar as informações necessárias quando ele recebe informação. Sim. Agora, se a gente não treina, faz uma CPAT por ano e acha que isso é o suficiente... Eu acho, Rômulo, que todos nós somos movidos por razões diferentes. Né? Eu tenho os meus fatores motivacionais, você tem os seus, outros colaboradores têm os deles, os líderes têm os deles também. Eu acho que é isso. Saber que nós temos a desenvolver. Segurança é um item constante que tem que ser falado diariamente. Uma empresa que tem uma cultura de segurança forte, ela abre reunião, fecha reunião falando de segurança. Né? A liderança está engajada com o tema a ponto de colocar aquilo à frente de qualquer coisa, sabe? Então, é isso. Não é só o exemplo, mas o exemplo arrasta. Mas é também o discurso alinhado com o exemplo, dar as condições necessárias para que aqueles colaboradores ajam de forma segura, né? Tenham comportamentos seguros e os reconheça. Eu acho que quando a gente pensa em pessoas engajadas e motivadas, é quando o colaborador se sente reconhecido. Eu falei, poxa, eu estou aqui fazendo o meu trabalho, estou sendo visto, estou sendo celebrado. Então, eu acho que o reconhecimento é importante também para que as pessoas se sintam importantes naquilo que elas estão fazendo. E a gente reconhece tão pouco, né? Exato. Eu pergunto, Anderson, nas plateias, quem foi elogiado hoje? Ninguém levanta a mão. Ou se levanta um. Então, assim, como que é possível você convencer essa pessoa a acreditar em tudo que você está fazendo, em todas as questões, né, da empresa,
Se você pergunta se eles foram elogiados e ninguém foi, né? Nem obrigado se fala mais, nem bom dia se fala mais. Então, assim, é um trabalho bem difícil, hein? Né? Eu acho que tem uma situação aí que talvez, às vezes, que é uma barreira, talvez quase intransponível de saber, porque nós temos muitas adversidades muito mais fortes e poderosas impedindo que você desenvolva aquela pessoa. Exato. E você sabe, Rômulo, que os reconhecimentos mais efetivos para os colaboradores não são questões financeiras. Não é promover alguém, não é dar um aumento salarial. Não é a viagem para Paris, né? Não é. Eu acho que o reconhecimento mais importante é talvez uma exposição positiva, é num call ou numa reunião onde os líderes estão reunidos, você levar um grupo de colaboradores que foram fora da curva e falar, olha, esses caras aqui são os caras que motivam os outros da equipe. E aplaudi-los. E aplaudi-los, exato. Então, assim, não depende de dinheiro. Então, você fala assim, a gente reconhece muito pouco, eu concordo com você. Porque a empresa não precisa de dinheiro, não precisa de recurso material. Claro, é bacana receber um aumento, um voucher, um bônus. É ótimo, é maravilhoso, todo mundo gosta. Mas não é o que faz a diferença. O que faz a diferença é você colocar o seu colaborador numa posição de destaque, para que ele seja visto pelos outros líderes, pela companhia como um todo, e ele realmente se sinta reconhecido por aquilo que ele está fazendo. Genuinamente, Genuinamente, né? exato. E eu acho que realmente... Olha aqui, foi tão... uma hora a gente falou. Já passou uma hora? Uma hora. Eu, assim, se deixar, é que você tem muito conhecimento. Eu nem vi o tempo passar. Então, porque assim... Todo mundo discute a empatia e a humanização dentro do mercado de trabalho. Né? Nós vivemos aí um preconceito etarista, nós vivemos aí o preconceito da diversidade, nós vivemos tudo que nós discutimos aqui. Né? Nós não conseguimos ainda ter um local equânime para se trabalhar. Mas a gente está lutando para isso. Mas olha quanta coisa você conseguiu trazer dentro do papel do líder, né? Contou um pouco da sua história e do papel do líder e de segurança. Sustentabilidade é tudo, sim. Né? Nós temos sustentabilidade em vários fatores, seja ambiental, seja financeira, econômica. ESG chegou para todo mundo, sim. Não vai mudar. Né? Você tem ESG o tempo todo ali, mas o S... é social, né? É segurança, é vida, né? Exato. Eu discuto muito isso dentro das palestras para que as pessoas possam, né, de uma certa forma, trazer conhecimento para as outras. Para a gente caminhar no final, estou muito feliz com a sua forma como você trouxe segurança para todo mundo. O papo foi muito leve, eu gostei leve. muito. E olha, tem uma coisa, Anderson, que assim, tá todo mundo ali querendo aprender também. Né? Não dá para ser só pesado, mas assim, eu acho que você trouxe alguns elementos que um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, um gestor, um gerente, fala, poxa, vamos lutar mais por isso, vamos batalhar para desenvolver nossas pessoas, trazer conhecimento. As pessoas precisam de conhecimento, saber, né, o que fazer, como fazer e entender por que fazem. Né? Isso é um fato. O Simon Sinek diz, né, comece pelo porquê. Então pergunte para aquele colaborador que está lá naquela máquina, que sabe melhor do que você, né? Porque muito melhor. Muito melhor, porque você tem todo esse papel de engenheiro, exato. Mas às vezes você não sabe a realidade que aquele motorista seu está vivendo. Exato. Se perguntar para ele, talvez tudo isso mude. Né? E a gente pergunta pouco. O HOPE, como, né, um sistema, um método aí de gestão de segurança, que fala, culpar não corrige nada, o aprendizado é essencial, inevitável, mas a resposta do líder é fundamental. É ela que talvez vai fazer toda a diferença na hora de construir uma cultura de segurança saudável, né, forte. Acho que a gente falou de coisas muito importantes. Mas eu já queria saber se está casado, se não está casado, o que está fazendo, mas assim, não é muito o foco dessa nossa entrevista. Fazer ficar vermelho aqui. Viu? Você, além de tudo isso que você faz, das suas viagens, você tem um trabalho voluntário, que eu sei que você também é um cara que se dedica muito ao outro. E esse trabalho social que você faz, como que é esse trabalho que você está realizando? Bom, eu me emociono até de falar sobre esse tema, porque assim, eu acho que a gente tem dois objetivos de vir aqui para essa terra, sabe? Um é sermos felizes. Todo mundo tem o direito e o dever de ser feliz. Acho que ninguém vem para cá para ser infeliz. A gente precisa buscar a nossa felicidade. E o segundo é deixar algo bom no coração do outro, sabe? Fazer o bem pro nosso semelhante. Acho que se a gente encontramos alguém hoje e deixamos essa pessoa melhor, a gente já ganhou o dia, sabe? O trabalho voluntário,
É um podcast, na verdade um programa chamado Café com Maíse. Maíse é uma oradora espiritualista de Brasília, que há mais de 50 anos faz palestras no YouTube, enfim, em vários lugares no Brasil, no mundo inteiro. E a gente trata temas que precisam ser falados com mais frequência. Depressão, suicídio, saúde mental, família, relacionamentos. Então, assim, é um bate-papo muito curto, de 10, 15 minutos. Com foco espiritual. Com foco, acho que na vida. A gente fala da vida ali, sabe? Acho que não é, a questão espiritual não é nem a primordial, mas sim como que a gente faz esse mundo que a gente está ser melhor, sabe? Evolução. Exato. Então, o programa chama Café com Maíse. Eu entrevisto a Maíse. Então, algumas vezes eu vou a Brasília, a gente grava diversos programas, até porque eu moro em São Paulo, então eu vou a Brasília fazer esse trabalho. E o mais bonito e o que me preenche muito assim é saber que toda a renda obtida com esse programa, com as visualizações do canal do YouTube da Maíse Braga, né, que é a pessoa que eu entrevisto. Vou colocar aqui. Tudo isso é revertido para uma instituição chamada Abrigo Nosso Lar, que é uma instituição que abriga crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, lá de Brasília, no Distrito Federal. Então, se você quiser conhecer Abrigo Nosso Lar, vou pedir o Rômulo para colocar aqui embaixo o site, você que quer ajudar também. Hoje são 30 crianças abrigadas, tá? O lar tem a tutela provisória dessas crianças, que muitas vezes os pais estão passando por problemas de vícios, né, de drogas, ou de maus tratos, algumas de assédio. Então, é bonito saber que esse trabalho voluntário levanta recursos financeiros para ajudar essa instituição. E além das crianças que moram lá, essas 30 crianças, eles também têm 2 casas de acolhimento que recebem famílias que vêm de fora de Brasília, de qualquer estado do Brasil, para fazer tratamento no Hospital Sara Kubitschek das suas crianças, seja de câncer, seja de, enfim, famílias carentes que não têm onde ficar, que não poderiam pagar por uma hospedagem, elas são recebidas ali, tem hospedagem, tem alimentação e, enfim, elas têm tudo que elas precisam para fazer o tratamento de saúde das crianças da melhor forma, da forma mais confortável possível. Então, eu fico muito feliz de falar desse trabalho. Estar com a Maíse é um presente. Estou aprendendo muito nessa nova empreitada, né, no YouTube, mas eu fico feliz porque a gente recebe um carinho tão grande das pessoas, sabe? De estar ali, a gente acompanha os e-mails, né, para tirar as perguntas e os temas dos programas, e a gente se sente abraçado por cada compartilhamento que as pessoas fazem. E só de saber que alguém comenta ali no vídeo no YouTube, que coloca assim, por exemplo, eu vi o vídeo e eu desisti de atentar contra a minha própria vida. Eu acho que a gente já podia parar ali e falar, cumprimos tô nossa no caminho missão. certo, sabe? É bonito de ver isso acontecer e eu acho que as pessoas precisam falar mais sobre saúde mental, sobre a epidemia silenciosa de depressão que a gente passa hoje, né? As pessoas estão doentes, as pessoas... Eu acho que a gente, para encerrar, a gente podia falar um pouquinho de equilíbrio, né? A gente está numa vida tão corrida, uma vida onde tudo acontece numa rede social, as pessoas esquecem do relacionamento físico, de abraçar as pessoas, de falar o quanto as outras pessoas são importantes. Então, o equilíbrio é tudo na vida. A gente precisa buscar esse equilíbrio e eu acho que o segredo do sucesso, da saúde e da realização pessoal e profissional é tentar buscar esse equilíbrio. É fácil? Não é fácil. Físico, mental, né? Espiritual, social, exato, espiritual. de todas as formas. Se você se alimenta melhor, se você se exercita, cuida do seu corpo, se você medita, ora, reza, enfim, seja qual for a sua religião, eu acho que você vai ter muito mais probabilidade de dar certo e das coisas acontecerem positivamente na sua vida do que se a gente está diante de uma situação onde a gente não dorme direito, não come direito, não tem um relacionamento saudável dentro da nossa família, não tem amigos, enfim. Acho que o equilíbrio é tudo e a gente precisa buscar ele, mesmo que seja uma meta muito difícil alcançá-lo na sua plenitude, mas que a gente esteja sempre tentando. Existe uma palavra da imunidade, mas que diz que a resiliência é a grande imunidade, né? Porque quanto mais você aprende, quanto mais equilibrado você está, mais resiliente você fica. Porque o mundo é esse, ele não vai mudar, né? Aí, se você tem equilíbrio e preparo para enfrentá-lo, você sai dessa jornada de outro jeito, né? E eu acho que é isso que eu vejo quando eu assisto, né? Outro dia o tema era inveja.
O último programa foi sobre a inveja. Meu Deus do céu, né? Claro, a inveja faz parte, inclusive, do nosso universo. É algo que acomete a todos nós em algum momento, sabe? Então é importante simplificar o tema, né? E eu acho gostoso porque tem não é algo específico da espiritualidade, não, é humano, né? Ela está dizendo de coisas humanas. E você sabe, Romulo, que acho que me deixa muito feliz também saber que a gente não está ali buscando converter ninguém, sabe? O objetivo ali é justamente ouvir as pessoas, falar do que as pessoas, da dor das pessoas, sabe? E sem dúvida nenhuma a gente vai fazer um mundo melhor, trazendo temas tão importantes assim que a maioria das pessoas não fala. A gente não vê um veículo de comunicação falando do quanto a depressão está acabando com tantas vidas, sabe? Então, poder fazer isso no YouTube, poder fazer isso nesse programa, né? Chamado Café com Maíse, tá aqui o link aqui embaixo, pode clicar. Isso mesmo. E é muito prazeroso, como ser humano, como profissional, né, de segurança e de saúde, que eu estou aqui falando com você. E você aprende, você também dedica-se a esse cuidado, porque se você não está bem, como que você pode fazer isso? Exato, né? Exato. Então, assim, como ser humano, como profissional, como filho, como amigo, enfim, como pessoa. Astrid Fontinelli saiu no Instagram porque um menino adolescente de uma escola fantástica, rica e milionária, se matou recentemente. E ele mandou o áudio para o grupo dos amigos. E como o filho dela também estava numa escola, acho que teve acesso ao áudio, e ela realmente ficou muito comovida de ver o depoimento de um menino de 16 anos antes de tirar a própria vida. Então, realmente, você falou, há uma doença silenciosa e muito poderosa, que é a depressão, e muita gente está vivendo isso, potencializada, inclusive, depois da pandemia, mas que ações como essas, momentos como esse, para você aprender um pouco sobre a valorização da vida e como encontrar uma saída para essa situação, sim, que é a grande missão da gente, né? Exato. São tantos temas para falar em tão pouco tempo, né? É verdade. A gente poderia destrinchar. Mas você volta um dia, não volta? Volto. Prometo que eu volto. Se você me convidar, eu volto. Eu volto para a gente falar de um tema específico. Hoje a gente navegou numa coxa de retalhos tão gostosa. E eu queria muito você aqui. Mas foi muito nesse bom. Um ano aqui do meu... Bom. E aí o seguinte, nessa câmera, a gente sempre deixa uma mensagem do convidado. Então agora eu deixo aqui para você fazer sua mensagem para quem está ouvindo. Apesar que você disse coisas tão lindas durante esse episódio, mas feche para nós. Bom, exatamente. Eu falei tanta coisa que eu acho que a única mensagem que eu posso deixar para as pessoas que estão assistindo é que lutem pelos seus sonhos, busquem o melhor de vocês sempre, sabe? Na saúde, na família. Acho que cada um tem uma condição, né? Uma história de vida diferente e é especial como é. Você não precisa ser igual a ninguém. Enfim, eu acho que é isso. É buscar o melhor de nós, fazer o melhor de nós para o outro. Pode parecer tudo muito lindo, né? Um discurso muito maravilhoso, mas a gente precisa tentar. O mundo já está tão cheio de coisa negativa, tão cheio de doença, de pessimismo, de gente mal-humorada. A gente acorda, às vezes, num elevador, a gente desce no prédio da gente, dá bom dia para as pessoas e as pessoas não respondem. Então, assim, para mim isso eu não consigo entender. Desculpa, mas eu não consigo entender. Mas comece sendo a mudança que você quer ver no mundo. Talvez esse é o que eu posso deixar de dica para que a gente consiga realmente modificar o ambiente que a gente está. Seja no trabalho, seja em casa, em qualquer lugar. Seja você a mudança que você quer ver naquele ambiente acontecendo. Maravilhoso. Bom, o que eu falo depois desse fechamento, né? Eu agradeço a sua presença, tá aí assistindo. Seja a mudança que você quer, tá? Faça as coisas como o Anderson falou. Faça as coisas diferentes. Faça esse mundo ser melhor. Você pode fazer isso. E esse é o nosso objetivo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado você, foi uma honra estar aqui contigo. Espero que eu tenha falado coisas positivas, que possa ajudar quem está assistindo. E sempre que você me convidar, conte comigo. E boas férias. Obrigado.